Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, um vídeo muito especial, nós teremos uma entrevista aqui com o professor, o doutor Edson de Farias Francisco, que é um grande acadêmico da área de língua hebraica aqui no Brasil. A gente vai estar conversando aqui sobre tradução, sobre texto massorético, sobre hebraico e sobre algumas outras coisinhas aqui, ok? Então, vou passar aqui a palavra para o professor. Professor, muito obrigado aí, viu, pela disponibilidade de estar gravando conosco. Ok, Osmário, eu fico muito feliz por estar aqui com você. Espero que nessa entrevista, nessa conversa, quem esteja ouvindo a gente possa aprender um pouquinho da nossa conversa, que é sobre o texto bíblico. Eu tenho certeza que será muito útil para todo mundo. Então, é um prazer para mim também estar aqui com vocês. Ok. Bom, professor, para a gente começar de modo mais descontraído, um quebra-gelo, né? A gente começar essa conversa. Sim. Eu sei que muitas pessoas aqui conhecem o senhor das suas obras, como o ATI, como o livro Manual da Bíblia Hebraica, né? Eu Sim. gostaria que o senhor apresentasse aí pra gente no que o senhor tem trabalhado aí nos últimos tempos e se tem algum projeto novo aí que o senhor está trabalhando, se apresentasse quem é Edson de Farias Francisco aí. Então, eu sou professor das disciplinas hebraico-bíblico e grego-bíblico na UMESP, metodista. Eu já tenho quase 20 anos que eu dedico a essas duas disciplinas lá na universidade. E, além das minhas atribuições, das obrigações lá na UMESP metodista, eu também me dedico a produzir livros, obras ligadas relacionadas com o hebraico bíblico, com a Bíblia hebraica. Então, desde o meu mestrado na USP, eu me dedico a esse assunto. Lá para cá, eu fiz minhas pesquisas no mestrado, doutorado e pós-doutorado, sempre na mesma área de língua hebraica e cultura judaica, na USP. E até então, eu participo tanto de congresso no Brasil, fora do Brasil, e também produzo as minhas obras. A primeira obra que eu produzi, que é essa aqui, Manual da Bíblia Hebraica, que vocês devem conhecer. Essa aqui é a terceira edição de 2008, pela Vida Nova. Certo. Foi essa obra que me fez se tornar conhecido na área. Uhum. Então, foi uma obra muito importante para eu começar a ser conhecido na obra, no Brasil, Da essa Livraria área. Cultura, Vida Nova, como que é? É Vida Nova. Ok. A editora é Vida Nova. Né? Eu Essa vou aqui deixar aqui, eu vou deixar o link na descrição do livro, para aqueles que quiserem adquirir. Eu Isso. vou deixar o link do livro aqui da editora, eu vou deixar o link aqui abaixo, para aqueles que Sim. quiserem estar adquirindo, entrem e acessar o link aqui. Ok. Tá certo. Ok, ótimo. Essa aqui é a terceira edição, de 2008, que é ampliada e revisada desde a primeira edição, e é uma obra importante para quem for usar a Bíblia Hebraica Stuttgartense, que é a edição acadêmica importante para uso acadêmico. Okay. Fora essa obra, não é minha, mas eu traduzi, que são duas obras do professor Emanuel Tov, muito importante na área de crítica textual da Bíblia Hebraica, da Septuaginta e dos manuscritos dos desertos da Judéia. Essa aqui, crítica textual da Bíblia Hebraica, da BV Books, saiu em 2017, já está disponível, muito importante também, um texto ele é denso, mas ele é muito importante. Então, essa obra aqui, ela é fundamental para quem quer entender o processo de como que o texto foi transmitido e preservado da Bíblia. É muito importante esse texto aqui. Um detalhe ainda, que esta obra aqui, o original dela é hebraico, foi feita uma versão para o inglês, tem 3 edições em inglês, e essa aqui é uma tradução da terceira edição em inglês, só que em português tem as minhas adições, minhas correções, que não estão no inglês. Ok, então no caso, não é uma simples tradução, né? Além de ser uma tradução, ela tem uma complementação feita pelo senhor. Isso. Okay, E que o professor Manuel Tove aceitou todas.
Então, Nossa. tem coisas aqui que não tem no inglês, mas tem em português. Aham. Então nós somos Então, privilegiados por ter essa obra. isso, exatamente, exatamente. Fez Ok. várias correçõezinhas e várias adições que foram todas aceitas pelo professor Manuel Tauber. Ok. Além de hebraico e inglês, essa obra tem em alemão e russo só. E agora é português. Ok. Então, é um privilégio ter essa obra aqui. Uhum. Né? Fantástico, fantástico. Não tem italiano, não tem espanhol, não tem francês, mas tem português agora também. Né? Ok. Então, é uma obra muito Fantástico, importante. fantástico. Outra obra que eu quero falar aqui também do professor Emanuel Taub, que eu também traduzi, que essa obra aqui que é a Bíblia grega e hebraica. É a mais recente, a mais recente tradução sua? Isso, é de 2019, isso. 2019, do ano passado, 2019. E é vários textos do professor Emanuel Taub sobre a Septuaginta, muito importante também. Então, ele trata com muita profundidade a questão da Bíblia grega, muito relevante. E só tem inglês, do inglês, e não tem mais nenhuma língua. Só inglês e agora português. Português. Nossa, que E privilégio, né? é privilégio, isso, Sim, é sim. privilégio. E, Né? se eu não me engano, é publicado pela Abril, né? Que é Não, uma grande editora isso, Bril é a versão no inglês, em isso, é inglês. Bril, Isso. lá de Leiden, da Holanda. Aham. Mas aqui em português é editada pela BV Books. Pela BV Books. Legal. Muito Isso, bom. exatamente. Mas inglês é Bril lá Aham. de Leiden, da Holanda. Certo, certo, Tá? certo. Então, a gente Outra já viu obra, aí três obras uma que o senhor escreveu, o Manual da Bíblia sim, Hebraica, né? E essas duas que o senhor trabalhou na tradução, né? Que o senhor traduziu. exata, isso, Mas exatamente. o senhor tem uma obra magna, né? Sua obra que o senhor tem dedicado mais tempo de estudo, que é o ATI, né? Isso o senhor pode Isso, apresentar pra gente? Olha só. isso, tá aqui. Isso aqui é o volume 3, que saiu em 2017. Certo. Os profetas posteriores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, esse Certo. volume aqui, de 2017. Agora, acabou de sair, agora este mês, já tem alguns dias, o Uhum. volume 4 dos Escritos, que Uhum. pega Salmos, Provérbios, Jó, Ruth, Lamentações, Crônicas, Daniel, Esdras, Neemias, etc. Mas Certo. o volume 4, esse aqui é o 3, Uhum. de 2017, e já saiu o volume 4 agora faz alguns dias. Certo. É uma obra importante, que tem o texto hebraico, o texto em português também é literal, e além disso, mais duas traduções normais, digamos assim, comuns em português, que é Certo. ao meio da revista aí atualizada, e a nova tradução na linguagem de hoje, né, nas laterais desse texto aqui. Mas importante, o texto hebraico e a tradução literal que eu fiz, Certo, tá? certo. Que é Muito bom. editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB. Ok. Tá bem? É isso Ok. aí. Então, Isso aí. são as minhas obras. E até o final do ano, até dezembro desse ano aqui, 2020, sairá o meu léxico hebraico-português do ATI, desta obra aqui. Até o Ok. final do ano já estará disponível o léxico hebraico-português do ATI. Certo. É isso aí. Então a gente aí, aqueles que gostam de estudar a língua hebraica, que gostam de estudar a Bíblia hebraica, aí já tem uma bibliografia muito boa de se analisar, né? Já tem os livros que o senhor trabalhou na tradução do professor Tov, o seu livro Manual Isso, da Bíblia Hebraica e o ATI, né? Que acho que a isso. obra que o senhor tem se dedicado mais tempo, né? Até agora na tradução, 11, né? isso, 11 anos. 11 anos. 11 anos Isso, de trabalho isso, nela. E ainda de o trabalho. léxico que vai ser lançado, né? Exatamente, exatamente. Então, contando tudo, vai dar cerca de uns 12 anos. 12. Nossa, trabalho, viu? É um tempinho, né? Já é um tempinho considerável, né? Isso aí. Eu só quero falar um pouquinho, um parênteses, tá? Ainda do professor Emanuel Tov, Sim. que está daqui a 2 semanas, eu darei com ele um curso na Metodista, no MESP, a transcrição do texto bíblico, é um curso de extensão, dias 17, 18, 19 de fevereiro, agora, daqui a alguns dias, e eu vou dar uma palestra, um mini curso sobre texto maçorético, e o professor Otávio vai dar palestra sobre Septuaginta, sobre manuscritos do deserto da Judéia, ou manuscritos do Mar Morto, e uma palestra, uma aula magna sobre como que o texto bíblico foi transmitido, o processo de transmissão do texto bíblico. Certo. Então, vai ser um mini curso muito importante. Vai ser a primeira vez do professor Manuel Tov no Brasil para palestrar,
Então, eu convido quem está ouvindo esse vídeo aqui, que possa, de uma maneira, entrar em contato comigo para fazer inscrição, para aqueles que puderem estar assistindo esse curso de extensão muito importante comigo e com o professor Emanuel Tove lá na Metodista, o mestre. E eu creio com toda certeza que vai ser fantástico o curso lá. Com a presença de vocês dois e ainda mais o conteúdo, né? Não só a presença desses grandes acadêmicos, mas também o conteúdo que vai ser trazido vai ser um conteúdo fantástico, né? É isso aí. Primoroso, com certeza absoluta. Eu recebi hoje os textos do professor Emanuel Tove, texto assim, de ponta. Não tem o que falar. Sim, sim. É isso aí. Professor, para a gente entrar nos temas propriamente dito, a gente sabe que o senhor é um tradutor, né? A maior parte do seu trabalho tem se dedicado à tradução, né? Do texto hebraico relacionado ao ATI, né? E também o senhor fez algumas traduções do inglês, né? Como os livros do professor Tove, né? Mas como o senhor tem se dedicado mais ao texto da Bíblia hebraica, né? Que inclui a tradução, principalmente, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre teoria de tradução, né? Porque a gente vê muitas Bíblias que vão trazer leituras diferentes de determinados textos bíblicos, né? E existe dois termos, né? Duas teorias de tradução na academia, né? Que uma é uma tradução por correspondência formal e uma tradução por equivalência dinâmica. Então, o que seria essas duas linhas de tradução? O que seria isso? O senhor pode explicar para a gente, assim, por cima, no geral, o que é? Então, o da equivalência, vamos dizer assim, a primeira que seria assim, mais formal, vamos dizer assim, é aquela tradução... Isso, equivalência formal, né? Então, ela se preocupa em trazer para o português o que está no texto original hebraico, ou grego. Então, é a tradução que se preocupa com o texto original, o texto de origem, de partida, tentando se manter a mesma estrutura das palavras. É um texto que se preocupa em refletir o texto original da Bíblia, hebraico, grego e aramaico. Certo. Agora, o de equivalência dinâmica, parece que esse é o nome, ele se preocupa mais com o linguajar atual das pessoas. Então, ele se preocupa menos com a forma do texto na língua original e se preocupa mais com a forma da língua de chegada, que é o português, tentando abranger um público maior de pessoas. Então, a gente sabe assim, no nosso meio, há pessoas que têm uma escolaridade mais elevada, outras menos elevada. Então, o texto da Bíblia, nesse tipo de tradução, de equivalência dinâmica, vamos dizer assim, se preocupa com o público, no geral, tentando, assim, alcançar o maior número de pessoas possível. Por exemplo, esse tipo de tradução, por exemplo, as edições da linguagem de hoje, se preocupa com esse tipo de situação. Uma tradução para público geral. Entendi. E se eu não me engano, o ATI, né, ele traz para nós, né, aqueles que gostam de estudar a Bíblia hebraica, né, basicamente esses dois tipos de tradução, né? A tradução formal feita pelo Senhor, né, onde o Senhor faz ali na parte central do texto, né, a parte principal, e a gente pode encontrar aquelas versões, vamos dizer assim, versões populares em língua portuguesa, que são aquelas das laterais, né? Que é a nova versão na linguagem de hoje, que parece que ela tem um objetivo principal no português, né? Ela faz adaptação da linguagem e tal, né? Talvez porque no texto hebraico aquilo fica um pouco estranho, né? Sim. Certo. Então, eu posso mostrar isso agora. Aqui, então, aqui no ATI, no volume 3, por exemplo, nós temos aqui o texto hebraico. Certo. Texto hebraico. Logo embaixo, em azul, tem a tradução em português literal, seguindo palavra por palavra, linha por linha. Certo. A gente vê que nas laterais tem dois textos aqui. Aqui é Almeida Revista e Atualizada, e essa aqui é a nova tradução na linguagem de hoje. Certo. Então, o leitor consegue fazer comparação entre o que está literal aqui,
quanto às duas traduções, digamos, comuns da Bíblia. Então, na verdade, são 3 traduções em português, além do texto hebraico. Além do texto em hebraico. Então aí, Isso. Já o pessoal que tem acesso a essa obra já tem uma grande vantagem já, né? Já tem como comparar, por exemplo, a tradução que o senhor trouxe no texto hebraico e a sua correspondência em uma versão mais atual, para a pessoa perceber sei lá, a diferença, né? Isso, ou até um auxílio para aqueles que estudam de um modo teológico, fazer uma exegese ou algo do tipo, né? Isso ajuda muito. Isso. Certo? Exatamente. Professor, Sim. Ainda continuando no ramo da tradução, eu gostaria de comentar algumas coisinhas. Por exemplo, a sua tese de mestrado, se eu não me engano, foi sobre a Massorá no livro de Isaías, não foi isso? Você pegou ali uma seção do livro de Isaías e estudou as anotações massoréticas relacionadas ao livro de Isaías, né? Se eu não me engano, o senhor também faz parte do congresso, nos congressos de estudos massoréticos, é isso? Isso, exatamente. É isso daí. Então, posso falar? O senhor está bem, né, bem acostumado aí nessa área de estudos massoréticos, né? Claro, sim. Desde o meu mestrado, eu me dedico a esse assunto. Esse grupo que você mencionou agora tem um nome em inglês que é International Organization for Massoretic Studies. Certo. Eu já participei de 6 congressos como palestrante, então já apresentei palestras nesse grupo já 6 vezes. A última foi em 2019 em Aberdeen, na Escócia, em agosto de 2019 na Escócia, na Universidade de Aberdeen. Então foi a 6ª vez. Mas já participei na Eslovênia, Jerusalém 2 vezes, na Finlândia, Alemanha e agora na Escócia. O público geral pode participar, mesmo que queira somente assistir ao congresso, à reunião, não tem problema nenhum. Né? Para participar, palestrar, lógico, a pessoa tem que saber bem do assunto. Lá no congresso são discutidas coisas muito aprofundadas sobre a Massorá. Não é chegar lá e falar o que é Massorá, o que é Massorá Parva, Massorá Magna, não é isso. Então não é para qualquer um. Digamos que não, de uma maneira, né? Mas, por outro lado, é aberto ao público. Quem pode assistir, quem quiser. Quem estiver lá no congresso pode assistir, claro, né? Mas as discussões de quem vai participar são discussões aprofundadas, né? Lógico. Sim. Mexe muito com o manuscrito. Oi. Sim, então, falando assim, por exemplo, a gente falou dos estudos massoréticos, da Massorá, né? O senhor falou de Massorá Pava, Magna, aí, citando ali brevemente. Agora, puxando ali para o lado da tradução, né? Essas anotações massoréticas, elas contribuem de modo significativo para a tradução, ou somente o texto consonantal ali a gente consegue fazer uma tradução normal, só com o texto? Ou a Massorá ajuda bastante para alguma correção, alguma dica para a tradução ali? Não, sim, é fundamental. Então, assim, o tradutor da Bíblia hebraica, se ele puder ter um conhecimento da Massorá, seria muito importante, porque ela tem muitas notas relacionadas com semântica de palavras, e que isso é importante para a tradução. Por exemplo, há um tipo de nota massorética que marca assim, uma palavra que aparece 2 vezes na Bíblia hebraica, 2 vezes, e cada uma delas tem um sentido distinto, diferente. Por exemplo, uma vez é um substantivo, na outra vez é um nome próprio. Isso é importante para a tradução, é muito importante. As questões, por exemplo, do que teve querer, que é o texto escrito e o texto lido, também é importante para a tradução também. Tem muita coisa ali na Massorá, nas notas massoréticas, que são fundamentais para uma boa tradução do texto hebraico. Quando eu produzi o ATI, eu sempre tive as notas massoréticas, então consultei várias, e como o texto hebraico do ATI é baseado na Bíblia Sudcartência, que por sua vez é baseada no Códice de Leningrado B19A, então eu olhei as notas massoréticas desse códice, desse manuscrito massorético do século XI, foram muito importantes, tem muita coisa lá
que é fundamental para uma tradução. Então, se o tradutor, ele não pode ignorar as notas maçoréticas. Ali tem muita coisa importante para a tradução. Uhum. Então, a gente não pode falar de tradução do texto hebraico sem falar da importância da maçorá, não é isso? Exatamente, claro. Então, tem que ver o texto consonantal, a primeira coisa, texto consonantal, ver a vocalização, lógico, tem que ver, a acentuação, outra coisa muito importante, e também as notas maçoréticas. São 4 coisas para se ver nessa tradução, a tradução do texto bíblico hebraico. Pelo visto, você tem que, a gente tem que entender, dessas áreas, tem que entender das anotações maçoréticas, tem que entender dos acentos ali que faz ligação entre as palavras, tem que entender ou divisão e tal. Então, eu sei aí que a gente, como tradutor, né, tem que se levar muita coisa em consideração, né, para uma boa tradução, né, com o objetivo que ela tem. Agora, professor, com tudo isso, existe muita dificuldade. Você olha assim para um texto e diz, nossa, esse texto é difícil. Mesmo com todos esses auxílios, existe muita dificuldade da tradução, principalmente da Bíblia hebraica? Sim, claro. Assim, pegar desde Gênesis até segundo Crônicas, que é o cânon da Bíblia hebraica, um pouco diferente do cânon cristão. Assim, os textos não são uniformes. Então, há textos mais fáceis, há textos mais difíceis. Por exemplo, então não é uniforme. Então, assim, o texto todo da Bíblia hebraica ele é uniforme. Não é uniforme, de jeito nenhum. Então, tem vários tipos de texto, textos mais fáceis, textos mais difíceis, textos mais ou menos. Então, isso varia bastante. Eu diria que os textos mais difíceis é a maior parte, eu diria. Então, tem uma parte menor é de texto fácil. A maior parte é difícil, vamos dizer assim. Pegar, por exemplo, de texto fácil, vamos pegar assim. Textos fáceis, por exemplo, nós temos Esther, temos Canto dos Cânticos, temos Jonas, por exemplo. Deixa eu ver o que mais aqui. Eclesiastes é fácil, Provérbios é fácil, Salmos, no geral, fácil. Certo. Salvo um salmo ou outro salmo que é difícil. Textos difíceis lá na Bíblia hebraica, nós temos, por exemplo, Miqueias, eu diria, acho que um dos primeiros, Miqueias, Oséias, Amós, é difícil. Ezequiel, quando os trechos das visões dele, capítulo 1 e capítulo 10, que falei do Ezequiel fala das visões que ele tem, o texto hebraico ele é complicado, é complexo, é curioso. No restante do livro, é um tipo de hebraico, só que nessas visões, o hebraico é um pouquinho diferente. Gramaticalmente, ele é complexo. Muda até a estrutura da utilizada? Então, uma gramática lá, a gramática ali é difícil. A gramática, a sintaxe. Eu já ouvi falar, por exemplo, que a tradução de leis e mandamentos, por exemplo, como Levítico, Êxodo, é um pouco complicado também, principalmente, por exemplo, um texto que fala da descrição do santuário, né? O pessoal fala que é bem complicado ali, quando tem muito número, medida e tal. Sim. A descrição do tabernáculo, em Êxodo, por exemplo, e a descrição da construção do templo de Jerusalém, do templo de Salomão, e também do Palácio de Salomão. São muito complexos. Por quê? Porque tem muitos termos arquitetônicos que não sabemos o que é mais aquilo. Né? Então, é um desafio enorme para o tradutor. Então, é muito complexo, é muito difícil, realmente. Eu diria assim, uma das partes mais difíceis do meu trabalho foi traduzir esses trechos que tratam de descrição. Quando a descrição é uma coisa bem complicada. Bastante complicada. Mas também que a gente já tem um ATI pronto, então a gente não precisa mais quebrar a cabeça, porque o senhor já fez o trabalho duro, né, para grande parte das pessoas, né? Mas, vamos dizer, digamos que sim. Okay. Mas, assim, lógico que isso não impede que outra pessoa tente fazer a tradução também, né? Nada impede, claro, né? Não podemos tratar o ATI como a tradução definitiva. Eu acho que não. É uma tradução. Então, isso nada impede que no futuro alguém faça um outro
uma outra tradução interlinear, ou algo assim, eu faço algum trabalho baseado no ATI, uma coisa assim. Né? Mas, enfim, mas é uma tradução literal que está aí, que eu espero que ajude as pessoas. Oh, por exemplo, o senhor comentou a respeito do livro de Ezequiel, e falou que até que nas partes mais complicadas, por exemplo, o senhor citou o capítulo 1, capítulo 10, o senhor falou que a gramática muda um pouco e tal. Levando em consideração que os livros da Bíblia hebraica foram compostos ou escritos em diferentes épocas, o hebraico desses livros, a gente sabe que tudo é hebraico, mas o vocabulário, as estruturas, ele vai mudar muito comparando livros mais antigos ou trechos mais antigos de livros mais atuais. O hebraico desses textos vai mudar bastante ou não? É assim. Não é que eu diria que muda bastante, depende muito. Se a gente pegar, por exemplo, textos como, por exemplo, texto numa fase muito antiga, como, por exemplo, Juízes capítulo 5, que é o Cântico de Débora, Êxodo 15, que é o Cântico do Mar, o capítulo 2 do 1 Samuel, que é o Cântico de Ana, e vários outros, é um hebraico muito complicado, que são a estrutura das frases é bem peculiar, e além disso tem muitas palavras únicas e palavras antigas do hebraico. Bastante palavras antigas. Então a gente vê que esses textos são de uma época muito recuada, muito antiga. Mas de hebraico arcaico. Boa parte dos textos hebraico chamado de hebraico clássico ou pré-exílico, que é boa parte do Gênesis, Josué, Juízes, Samuel, Reis, etc. E tem o hebraico pós-exílico, ou tardio, que pega Crônicas, Esther, Lamentações, por exemplo, Daniel, que já é hebraico um pouquinho diferente. O que a gente vê é o seguinte... Também a parte tardia, isso. O que se percebe aí nesses textos aí? Uma diferença, por exemplo, de vocabulário, palavras antigas, palavras novas, por exemplo, isso é o que a gente percebe primeiramente. Mas, além disso, a gente vê da sintaxe, a gente vê um pouquinho de diferença na sintaxe, na ordem de palavras e coisas assim. Nos textos tardios, a gente consegue ver uma influência do aramaico. Então, a gente vê lá, no hebraico, lá, uma palavra aramaica no meio. Eu traduzi, por exemplo, agora os Salmos, tinha lá uns 4 ou 5 Salmos que tinha sufixos pronominais aramaicos, uma coisa muito curiosa. Falava no texto inteiro em hebraico? Não, só em alguns trechos, só em alguns livros, que a gente vê, por exemplo, eu peguei lá, tem acho que uns 4, 5 salmos, que a palavra hebraica tem sufixo pronominal aramaico. Interessante aquilo. Interessante. Curioso, muito curioso. É algo assim, é algo excepcional, algo muito peculiar, né? No Jó, uma outra palavrinha aramaica também no Jó. Certo. Esdras, Neemias, também alguma coisinha de aramaico também, o que mostra que é um texto tardio. Daniel, a gente vê que é parte aramaico e parte hebraico, não sabe, é um texto bilíngue. E lá na parte hebraica, a gente vê certas mudanças indicando que já está mudando de novo o hebraico para virar hebraico rabínico. Interessante isso. Certo. Então, a gente vê que a língua hebraica ela vai mudando ao longo do tempo na época bíblica. Então, o tradutor tem que estar familiarizado, né? Tanto com esse hebraico mais tardio, né? O hebraico mais antigo e o hebraico mais tardio, um hebraico mais novo, né? Então ele tem que estar por dentro desses dois estilos, né? Do vocabulário e tal, para fazer uma boa tradução, né? Trazer uma boa tradução para nós. Professor, são três fases, né? Arcaico, pré-exílico e pós-exílico. Então, por exemplo, são três tipos de fases. 3 fases. Certo. Então, a Bíblia hebraica, né? O texto em hebraico dessas sessões compõe 3 períodos da língua, né? Então, tem textos do hebraico arcaico, do hebraico clássico, né? O hebraico bíblico
o hebraico mais tardio, ali entrando no hebraico rabínico. Interessante, Isso. muito legal. Professor, agora, por exemplo, a gente partir para um lado mais prático, para aquelas pessoas que nos estão nos assistindo, elas possam entender, pelo menos assim, como é que funciona esse mundo da tradução, as dificuldades, as diferenças de tradução. Eu gostaria de analisar um texto com o professor, pode ser? A gente analisar um texto de Isaías? Pode ser. Isaías capítulo 40, verso 3, que é um texto que é muito conhecido, né, por algumas pessoas aí. Isaías 43, que vai apresentar uma variação de traduções dependendo de uma versão bíblica que você usar. Por exemplo, se você usar Almeida, revisada e atualizada, ele vai ler o texto de uma forma. Se você pegar a NVI, vai ler o texto de outra forma, né? Que é o texto de Isaías 43, certo? Isso, estou vendo aqui. As versões comuns diz assim, eu vou fazer a leitura. Tá bem. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, e levantai no ermo veredas para o nosso Deus. Essa é a versão mais comum, vós do que clama no deserto. Professor, nesse texto aqui, existe outra possibilidade de tradução? Não, que é assim, tem que ver lá no texto lá os acentos do texto, as marcações de acentos. Aqui no texto aqui está assim, eu vou ler, posso ler hebraico, né? Pode sim. Está assim, kol, kore, babidbar, tá? Pano derech Adonai, ishru, ba'arava, meslah le Eloheinu. Então, assim, aqui na palavra deserto, babidbar, tem um acento disjuntivo, chamado zakif gadol, que são dois pontinhos e um tracinho em cima da palavra. Aquilo indica uma pausa importante ali. Então, então ficaria assim, kol kore bamidbar, vírgula. Certo. Então, a voz que clama no deserto, vírgula. Ali tem uma pausa. Né? Depois continua, né? Pano derech Adonai. Preparar o caminho de Adonai. No Adonai ali tem o Atnach, que é um ponto, seria nosso ponto e vírgula, basicamente. Certo. Ou ponto de período, ou ponto e vírgula, é outra pausa. Tá? Depois continua o versículo, né? Ishru ba'arava mesila le'Eloheinu, né? Endireitai na estepe, estrada para o nosso Deus. Então, assim, a pausa importante aqui, que eu vejo aqui, é na palavra bamidbar, que tem o zakef gadol, que é um centro disjuntivo importante, que indica uma vírgula, uma pausa ali. Então, a voz que clama no deserto, vírgula. Prepare o caminho para o Senhor. Preparai o caminho de Adonai, e assim por diante. Então, então, a gente pode ver assim que, nesse texto, por exemplo, tem a leitura de que voz do que clama no deserto. Preparai o caminho, né, para Adonai. E essa versão, esse modo de ler, ele é atestado, por exemplo, pela Septuaginta, pelo Targum, né? E também é citado no Novo Testamento, em grego, né? Essa tradução, voz do que clama no deserto, né? Mas, por exemplo, a NVI, ela vai trazer uma voz clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, né? Uma tradução ali um pouquinho diferente, né? E o senhor falou, que eu achei bem interessante aqui, é a questão dos acentos, né? Tem acentos que dividem, tem acentos que colocam vírgula, né? Então, para aquelas pessoas que estão lendo o texto em hebraico, aqueles pontinhos não são somente vogais, né? Tem outros, né? Claro, como sim. o senhor citou aí, um chamado Zakef Gadol, né? Isso, é um deles, né? Atnach, outro acento. E o senhor citou o Atnach, né? Que ele faz uma divisão, o senhor falou ali, ó, deve ter um ponto, uma vírgula ali, né? Isso, então, outra coisa ainda. Certo. Na palavra que é voz, aqui tem um acento conjuntivo, que é acento que une essa palavra a outra seguinte, certo, que é o munach, que parece um L ao contrário. Certo. Então, na palavra voz, ele tem um munach. E essa palavra é ligada à palavra corê.
a que clama. Então, não pode dividir col com core. Então, elas estão ligadas, tem ligação. Então, é isso. Então, os detalhes dos acentos é fundamental para uma boa tradução. Sim, sim, sim. E aqui mostra, por exemplo, a sintaxe da frase, né? O senhor falou que o tradutor deve levar em consideração como as palavras são unidas, como as palavras da frase é dividida, né? Isso resolve, isso pode resolver muitas ambiguidades, né? Tem umas frases que, se você mudar a posição da vírgula, ela pode mudar o sentido, né? O sentido da frase, lógico, claro, evidentemente, sim. É fundamental, né? É de grande importância isso, né? Porque, assim, outra coisa que eu quero falar, aproveitando esse gancho ainda, é muito importante, que é um texto que, o jeito que está aqui, no texto maçorético, do texto da Bíblia Hebraica, o texto consonantal, com a vocalização, com a acentuação e as notas maçoréticas, é o texto a maneira que os maçoretas entenderam o texto. Certo. E é fundamental isso, é mais de 1000 anos isso, mais de 1000 anos. Então, é o texto como eles entendiam. Então, isso para nós hoje tem que ser levado em consideração. Eu sou muito apegado a isso, lógico, pela minha formação, pelos meus estudos, lógico, não tem como ignorar o texto maçorético ou o trabalho dos maçoretas. Então, isso é fundamental para uma boa tradução do texto bíblico hebraico. Né? Então, tá de uma maneira o texto maçorético, o texto da Bíblia hebraica, que assim, o tradutor não tem como ignorar esse tipo de marcação feita aqui. E é feito já desde a época dos maçoretas. E eles nos colocaram esse tipo de anotação para corrigir certas possíveis ambiguidades que possam surgir, né? Também, isso também tem. Mas os maçoretas, uma coisa importante é que eles preservaram a leitura do texto bíblico hebraico. Eles mantiveram isso. Então isso aqui que nós vemos agora, os acentos, dos sinais vocálicos, é um registro de leitura do texto bíblico hebraico que já vinha antes dos maçoretas, já veio antes. Então esse detalhe é muito importante. É bastante importante. Se nós pegarmos o Talmud, por exemplo, a obra dos rabinos, que é antes dos maçoretas, lá tem muitas citações de versículos da Bíblia hebraica, não tem vocalização. Mas que a gente vê que o texto maçorético, o texto dos maçoretas, ele reflete a leitura dos rabinos da época do Talmud.